Bem, esse vídeo é para resolver essa integral indefinida. Integral indefinida da raiz quadrada da diferença entre quadrado de x 9, quociente disso por x a terceira. Que a gente lê simplesmente assim direto. Integral da raiz quadrada de x2 menos 9 por x a terceira. Integral em x, sabendo que está falando aquilo lá, né? Bem, a solução dessa integral passa por uma mudança de variável, tá? Que tem uma teoria essa que eu sintetizo aqui, tá? Primeiro, observe, aquela integral lá envolve a expressão, ó, raiz quadrada de x2 menos 9. Ou seja, ela é uma integral desse tipo aqui. A integral de uma função que envolve a raiz quadrada de x2 menos a2, onde A é um número positivo. E a teoria diz o seguinte: você faz a mudança com x igual a secante de θ, onde θ varia nesse conjunto aqui. Na união do intervalo 0 fechado, π sobre 2 aberto, com o intervalo π aberto com 3π sobre 2, π fechado com 3π sobre 2 aberto. A união desses dois intervalos. Pois quando você faz isso, primeira observação, tá? Essa mudança, ela te dá um mapeamento desse conjunto, um mapeamento bijetivo, tá? Desse conjunto, nesse aqui, que é o intervalo domínio dessa expressão, raiz quadrada de x2 menos a2, tá? Além disso, você tem dx igual a secante de θ, tangente de θ dθ. A raiz quadrada de x2 menos a2 é a tangente de θ. Tudo bem, tem um módulo. Acontece com a escolha de variação sendo aqui a tangente não é negativa. Não é um número negativo. Então isso aqui fica a tangente de θ. E um detalhe importante, tá? O θ é o ar com essa mudança, o θ variando aqui. O θ, tá certo? Se o x é a secante de θ, o θ é o arco secante do módulo de x sobre a, se o x é maior que ou igual a A, e é o arco secante do módulo de x sobre a mais π, se o x é menor que ou igual a menos a. Isso é importante, é um detalhe que poucos atentam para isso, tá certo? Porque isso aqui não é, tá? Preste bem atenção, esse conjunto aqui não é o conjunto imagem da função arco secante. Mas tudo bem. Então, continuemos. Então, basta você memorizar isso aqui. Na descrição do vídeo, eu deixo o link, tá? Os links, eu deixo os links dos vídeos da aula que dá a explicação, que dá toda a teoria que justifica isso aqui, essa mudança. Então, vamos à nossa, imitando o que é feito aqui, vamos à nossa integral indefinida. Então, qual é a mudança? Quem é o A aqui nesse caso? O A é 3. Ó. x2 menos A2, como estava lá. O A é 3. Então, começo com x igual a quê? A 3 secante de θ, com x igual a 3 secante de θ, onde o θ varia em que conjunto? No intervalo 0, π sobre 2, tá certo? 0, π sobre 2, aberto, união. União o quê? π fechado, 3π sobre 2, aberto, tens. Primeiro, quem é dx? Dx é 3 secante de θ, vezes, perdão se eu fico no meio, dx é 3 secante de θ, vezes tangente de θ, dθ. Então, primeira conclusão sobre o dx. Segunda conclusão, raiz quadrada de x2 menos 9. Ó, a variação de θ foi escolhida aqui, justamente para a raiz quadrada de x2 menos 9 aparecendo, eu poder substituir por 3
tangente de θ. Tá certo? E, importante, porque isso pode aparecer no final, para voltar, porque a sua integral é em x, você vai transformar para a integral em θ. A resolução da integral em θ pode aparecer o θ isolado, sem ser argumento de alguma função trigonométrica, tá? Ele aparece isolado. E aí o θ, em ele aparecendo, ele é igual a quê? Ao arco secante, no caso aqui, módulo de x sobre 3, se o x é maior que ou igual a 3. E é o arco secante do módulo de x sobre 3 mais π. Repare que aqui esse módulo é dispensável, né? Mas só para ficar uniforme, eu escrevo assim. Se o x é menor que ou igual a menos 3. Você tem que ter em mente isso. Daí, ver se eu fiz tudo certo, daí, usando esses fatos, a sua integral se transforma seguinte. Integral de quem? Da raiz quadrada de x2 menos 9 sobre x3, a integral em x é igual. Aqui integral, vamos lá. Raiz quadrada de x2 menos 9. Quem é? 3 tangente de θ. Certo? 3 tangente de θ. Quem é x3? x3 é 27 secante ao cubo de θ. Certo? Vezes o quê? O dx. dx, né? dx, que então vai ficar vezes 3 secante de θ, tangente de θ, dθ. Tá? Certo? Bem, então isso aí fica, tá? Isso aí, portanto, é igual a, vamos ver, o que é que dá isso aí? As devidas simplificações, então fica o quê, ó? Fica 1/3, né? Porque 3 vezes 3, 9. Cancela com 27, simplifica com 27, cancela não. Então isso aqui fica igual a quê? A 1/3. 1/3 de quem? Ó, fica tangente ao quadrado de θ, né? Fica tangente ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado de θ sobre o quê? Secante, simplifica secante e secante ao cubo, numerador, denominador, fica no denominador o quê? Secante ao quadrado de θ, integral em θ. Mas essa integral, isso é 1/3 de quê? Quem é tangente ao quadrado? Seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado. Ó, tangente ao quadrado é seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ, para não poluir muito lá. E secante ao quadrado, quem é? 1 sobre o cosseno ao quadrado. Com essa divisão, isso dá só o quê? Dá só o seno ao quadrado de θ. Então essa integral fica 1/3 de quem? Fica 1/3 da integral do seno ao quadrado de θ em θ, que é igual a quê? Que é igual a 1/3, tá? Que isso é igual a 1/3 de quê? 1/3. Seno ao quadrado de θ. Você usa a identidade, uma das identidades trigonométricas que transforma o seno ao quadrado em θ, uma expressão que envolve o cosseno de 2θ, que é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, integral em θ. E essa integral é, agora veja, ó, isso aqui fica 1/3, qual é a integral de 1 em θ? Tá? Escrever assim, isso fica
para ficar claro para você, tá? Dá mais um passo aqui. Isso é 1/6, né? 2 cai fora, multiplicando, da integral de 1 menos o cosseno de 2θ, integral em θ. Cosseno de θ. E parênteses aqui, tá? Então isso é igual a integral de 1 em θ. Θ. Então fica θ sobre 6. Θ sobre 6, tá certo? Entendido? E integral do cosseno de 2θ. Seno de 2θ sobre 2, multiplicado por 1/6, fica menos seno de 2θ sobre 12. Integral de cosseno de 2θ. Seno de 2θ sobre 2, vezes 1/6, seno de 2θ sobre 12, mais uma constante. Ó, apareceu o θ aqui. Tá? Andemos um pouco mais. Então, se fica θ sobre 6. Chega aqui, lembre, seno de 2θ é 2, seno de θ, cosseno de θ, dividido por 12, então fica menos 1/6. Vou escrever, me permite escrever assim, 1/6 de θ menos, e aqui é 1/6 de quem? Apagar isso aqui também, para não poluir visualmente. 1/6 de seno de quem? De θ, vezes o cosseno de θ, mais uma constante. Agora vem as substituições, né? Porque a integral é em x. Ó, e para as substituições, o triângulo mágico, que eu chamo de triângulo mágico. Tá aqui o triângulo, retângulo, tá? Triângulo, retângulo. Esse aqui é quem? Esse aqui é o θ. Então, secante de θ x sobre 3, cosseno de θ é 3 sobre x. Interpretação geométrica dá o 3 aqui, o x aqui, portanto, resta esse cateto ser raiz quadrada de x2 menos 9, certo? Certo. Então, isso fica, ó. Vamos agora à substituição. Isso fica 1/6. Bem, aqui quem é o θ? O θ é o arco secante, do modo de x sobre 3, se o x é maior ou igual a 3, fica o arco secante do modo de x sobre 3 mais π, se o x é menor que ou igual a menos 3. Então, essa integral é uma constante, lembre que é uma constante para o intervalo 3 mais infinito e outra constante para o intervalo menos infinito 3. Mas nesses casos, se escreve só uma constante esperando que o leitor tenha esse entendimento. De modo que a integral no intervalo menos infinito menos 3 aparece π somado com a constante, dá uma constante. Por isso é que se escreve aqui simplesmente arco secante de quem? Do módulo de x sobre 3. E aí não preciso fazer essa divisão. Menos 1/6 de quem? Do seno de θ. Quem é seno de θ? Raiz quadrada de x2 menos 9 sobre x, tá? Vezes... Isso na aula também eu explico em mais detalhes, tá? Nas notas de aula e na aula que eu vou passar na descrição do vídeo, os links dos vídeos da aula correspondente à teoria, à apresentação desse assunto. E aqui fica quanto? 3 sobre x. 3 sobre x, certo? Mais uma constante. Portanto, isso dá o quê? Isso dá... Tá? Isso dá 1/6, né? Dá 1/6 do arco secante do módulo de x sobre 3. Desculpe se eu fico no meio, perdão. E aqui é menos 1/2 de raiz quadrada de x2 menos 9 sobre x2.
mais uma constante. Aí, ou seja, para apresentar tudo junto. Ou seja, o que é que eu provei aqui? Eu provei que a integral indefinida da raiz quadrada de x2 menos 9 sobre x3, integral em x, isso aqui é quem? É 1/6 do arco secante de quê? Do módulo de x sobre 3 menos o quê? Metade do quociente raiz x2 menos 9 sobre x2 mais uma constante. Tá? Isso que está aí, que foi demonstrado.